Oi, gente, aqui é a Agatha e hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu quinto período de secretariado executivo trilingue na UFV. O objetivo desse vídeo não é mostrar a minha rotina na faculdade, mas sim falar sobre as matérias que eu fiz, o que eu aprendi em cada uma delas, as minhas notas, se eu gostei ou não e coisas assim. Eu fiz 5 matérias no total. A primeira foi LET 145, ou Língua Latina 1, em que eu aprendi latim, a gramática, os casos, as variações dos substantivos, as conjugações dos verbos no presente e no passado, e como traduzir textos usando o dicionário. Foi uma das matérias que eu mais gostei de estudar na faculdade. Eu ia feliz pra aula e estudava com gosto, assim, eu gostava de estudar. A professora foi a mesma que me deu introdução à cultura clássica e eu adoro a didática dela. As aulas são leves e divertidas, mesmo tendo bastante conteúdo. A distribuição de pontos foi feita entre 3 listas de exercício, uma valendo 10 e 2 valendo 20, e 2 provas valendo 25. Minhas notas foram 10 na primeira lista, 20 na segunda, 18 na terceira, 21 na primeira prova e 25 na segunda. Isso deu um total de 94 pontos. Essa é uma matéria optativa e eu amei. A segunda matéria foi LET 271, ou Língua Espanhola 4, em que eu aprendi sobre o imperativo, as várias formas do subjuntivo e bastante vocabulário que o professor trouxe por meio de um pouco da história da Espanha e alguns documentários. Foi uma matéria bem divertida e eu gostava bastante da turma, porque foi basicamente a mesma turma que fez Espanhol 2 e 3 comigo. Então a gente se conhecia já e conversava, fazia piada e se zoava durante a aula, então era bem divertido, assim. Semestre passado, a professora que me deu Espanhol 1 e 3 foi embora, ela era da Espanha, foi embora. E aí chegou esse outro professor, que também é da Espanha. No começo ele chegou mais tímido, assim, mais na dele, mas foi legal ver ele se soltando aos poucos com as aulas. Ele é bem legal e divertido e sempre trazia umas brincadeiras diferentes para as aulas ficarem mais interessantes e dinâmicas. Ele elogiou bastante a nossa turma, tanto pelas notas quanto pela participação. Ele falou que a gente acolheu ele muito bem e que nós fomos uma ótima turma, que fez ele ter um ótimo primeiro semestre na UFV. A distribuição de pontos foi feita entre 2 provas valendo 25, uma apresentação valendo 25 e atividades em sala também valendo 25. As minhas notas foram 25 na primeira prova, 21,6 na segunda, 25 na apresentação e 25 nas atividades. Isso deu um total de 96,6 que o sistema arredondou para 97. E aí, sobre a matéria ser obrigatória ou optativa, tem uma curiosidade aí. Se a gente olha no site da UFV, no site onde tem a grade de secretariado, fala que essa matéria é optativa. Mas não é bem assim. O curso de secretariado executivo na UFV é trilingüe: português, inglês e espanhol ou francês. Então a pessoa pode escolher como terceira língua o espanhol ou o francês. E aí, a língua que ela escolhe, ela tem que cursar até o 4. Eu escolhi o espanhol, então para mim o espanhol 4 é obrigatório. Para quem escolhe o francês, aí ela é optativa. Já o francês 4, por exemplo, é obrigatório para quem escolhe o francês, mas para mim, que escolhi o espanhol, é optativa. A pessoa pode fazer as duas línguas, o espanhol e o francês, mas ela tem que escolher uma para ser meio que o foco dela. A terceira matéria foi SEC 140, ou Argumentação nos âmbitos acadêmico e empresarial, que é mais conhecida entre os alunos e os professores como TecTec, que tem a ver com o antigo nome da matéria, que eu não lembro qual é, mas era alguma coisa sobre técnicas e tecnologias, e daí que vem o TecTec. A gente aprendeu basicamente a apresentar trabalho, como se posicionar lá na frente, como gesticular, controlar a voz, como falar em público, como melhorar os slides de acordo com o jeito que cada um apresenta, porque tem gente que precisa de mais conteúdo nos slides para se nortear, mas tem gente que precisa só de algumas palavras-chave. Então, isso vai de cada pessoa. A professora dava muita dica importante e específica para cada pessoa, o que ajudava bastante, não era uma coisa genérica. E eu sinto que as minhas apresentações em público melhoraram bastante depois que
que ela passou algumas correções e eu entendi onde eu podia melhorar. A distribuição de pontos foi feita entre uma apresentação em grupo valendo 30, uma apresentação individual valendo 50 e atividades em sala valendo 20. Eu tive muito problema com o meu grupo porque eu caí num grupo de calouros e a gente tinha algumas prioridades diferentes e a comunicação não estava dando muito certo. Mas depois que o prazo apertou um pouco e a gente teve uma briga no grupo, acho que a gente fez um pouco mais de progresso e conseguiu apresentar no final. A apresentação individual foi bem legal. A gente podia escolher um tema, qualquer tema que a gente gostasse. E eu escolhi Percy Jackson, que é a série de livros que me fez gostar de ler. E hoje, 13, 14 anos depois, continua sendo uma das minhas favoritas. Minhas notas foram 23 na apresentação em grupo. E desses 23, na verdade, foram 20 da apresentação, mais 3 de ponto extra. 45 na apresentação individual. Eu tinha tirado 47, mas eu faltei em 2 dias de apresentações, então eu perdi 2 pontos. E tirei 20 nas atividades. Isso deu um total de 88. É uma matéria optativa e eu amei. Eu acho que ela tinha que ser obrigatória. Ela é importantíssima para qualquer área da sua vida, assim, que você tenha que falar em público ou apresentar alguma coisa em público. Você usa os conhecimentos dessa matéria. Então, eu recomendo muito. Mas a pessoa tem que saber lidar com críticas construtivas. Tudo que a professora fala são sugestões de como melhorar a sua apresentação, de como melhorar a sua apresentação pessoal durante uma apresentação. E não uma crítica diretamente para a pessoa. Só que tem gente que não sabe diferenciar isso. Então, se você é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com críticas construtivas, acho melhor não fazer a matéria. A quarta matéria foi SEC 400, ou Discurso Institucional, em que a gente aprende a compreender a profundidade dos discursos institucionais e perceber os propósitos reais do discurso, que estão por baixo de crenças e valores. Mas a gente não aprendeu nada disso. A professora ficou de atestado quase o semestre inteiro, então acharam uma professora substituta, só que ela não entendia do assunto. Então buscaram mestrandos e doutorandos e pessoas que estudam a área para darem aula pra gente. Só que foram tantas pessoas diferentes que não teve uma ordem nos conteúdos. Parecia que a gente estava estudando a mesma coisa toda semana. Era para ser uma matéria bem interessante, mas as circunstâncias não foram favoráveis. A distribuição de pontos foi feita entre uma apresentação em grupo valendo 30, uma atividade em dupla ou grupo valendo 10, outra valendo 20, uma apresentação individual valendo 10 e uma prova individual valendo 30. Minhas notas foram 30 na apresentação em grupo, 5 na atividade em grupo, 18,5 na segunda atividade, 7 na apresentação individual e 30 na prova. Isso deu um total de 91 pontos. Essa primeira atividade em dupla ou grupo, eu tirei metade dos pontos por falta de responsabilidade da minha dupla. E aí na segunda atividade, que também era pra fazer em conjunto, eu dei uma choradinha e consegui fazer sozinha, porque sem condições ficar dependendo das outras pessoas. Essa é uma matéria obrigatória do 6º período e eu não posso opinar porque eu não tive a matéria oficial, mas sim uma adaptação pra gente não ficar sem aula. Então não tem como eu avaliar a matéria em si. A quinta e última matéria foi SEC 430, ou Gestão Secretarial, Social e Empreendedora, mas é conhecida pelos alunos e os professores do curso como eventos, porque a gente basicamente aprende sobre organização de eventos e organiza e executa um evento no final da matéria. E que na minha turma foi a 12ª semana acadêmica do Secretariado Executivo Trilingue. Foi uma matéria bem caótica, porque teve muita discussão, falta de comunicação, brigas e discordâncias entre a própria turma, as próprias coordenadorias e entre a turma e a professora. Mas apesar de todo esse caos por trás, a gente conseguiu entregar um bom evento. Foram 3 dias de evento presencial, com palestras sobre as áreas de atuação do curso e sorteios de brindes, um dia de evento online e o último dia foi um coquetel pra gente fazer networking e tal. Algumas pessoas ficaram muito sobrecarregadas e outras ficaram super à toa.
Eu fui uma das pessoas que ficou muito sobrecarregada, porque eu fiquei como supervisora do cerimonial. Então eu tava dentro e fora do auditório, coordenando tudo. Claro que tinha os líderes internos e externos para me ajudar, mas a maioria das questões, dúvidas sobre o andamento do evento e problemas vinham para mim, porque eu era quem estava mais sabendo do evento, do roteiro e tudo mais. Então eu fiquei completamente maluca nesses dias. Os 2 primeiros dias foram bons, mas no terceiro aconteceram algumas coisas e surgiram algumas críticas fora do momento adequado para ter essas críticas, que foram feitas no meio do caos e que me destabilizaram. E aí eu acabei chorando e falei com a galera que eu não tinha mais emocional para lidar com esse evento e que o dia remoto tava por conta do resto da galera. Foi uma decisão boa pra mim, porque eu consegui me recuperar, ficar bem e ir pro coquetel e aproveitar. E durante essa matéria a gente também fez uma visita técnica à Semana Internacional do Café, em BH. E foi um dia muito divertido, a gente viu como um evento internacional e de grande porte funcionava, a gente observou várias coisas diferentes, além de ter provado um tanto de coisa legal, tipo uns queijinhos, sorvete de café, umas bebidas de café, a gente ganhou eco bag e tudo mais. Eu não gosto muito de café, mas o sorvete que eu provei lá foi muito bom. A nota foi dividida entre atividades valendo 14, a participação no evento valendo 66 e uma prova valendo 20. A minha nota foi 14 nas atividades, 66 no evento e 19 na prova. Isso deu um total de 99. É uma matéria obrigatória do 4º período. Eu gostei porque eu aprendi muito sobre organização de eventos e eu percebi que eu gosto dessa área, mas foi uma matéria bem estressante e que deveria ser dividida em 2, já que a gente acaba tendo que fazer bastante coisa por fora. Então, assim, é uma matéria bem legal, mas não dá pra fazer ela em semestre puxado com várias outras matérias, igual foi o meu. O meu CR, o coeficiente de rendimento desse semestre, que foi 2023/2, foi 93,8. E o meu CR acumulado, a conta que eles fazem no final, juntando todos os CRs de todos os semestres, ficou 92,5. Foi um semestre muito complicado. Acho que foi um dos piores semestres, um dos mais puxados. E eu acho que eu teria ficado doida se eu não tivesse tirado alguns momentos pra mim e vivido um dia de cada vez. Eu fui em festas, faltei em algumas aulas quando eu vi que não tava bem, viajei no meio do semestre mesmo, porque tem algumas coisas que a gente não pode deixar de viver por causa da faculdade. Foram momentos de descanso e recuperação emocional que me ajudaram a dar uma pausa no caos e me preparar pra continuar. Saúde mental é uma coisa importantíssima e sem ela todas as áreas da vida são afetadas. Então, como eu disse no último vídeo, comam bem, bebam água, se exercitem e cuidem da saúde mental e física de vocês, porque isso é essencial. Então é isso, gente. Esse foi o meu 5º período de Secretariado Executivo Trilingue na UFV. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.